Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, meu amado, seja bem-vindo, minha amada do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, aleluia. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Basta que me toque, Senhor, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Aleluia. Ai de nós, se não for as mãos do Senhor na nossa vida, nos sustentando, nos guardando. Ai de nós, se não for a misericórdia de Deus em nossas vidas, né? Aleluia. As misericórdias do Senhor são os motivos de nós sermos consumidos. Você está respirando, você está com fôlego de vida, é pela misericórdia do Senhor. Porque para nós respirar, para nós estar de pé, nós dependemos de Deus. Porque é Deus quem dá fôlego de vida, é Deus quem nos dá saúde, nos mantém de pé. Amém? Glória a Deus, para que nós venhamos adorar a Ele. A palavra do Senhor fala que o Senhor está à procura. De quê, diaconisa Lucineide? De verdadeiros adoradores. Cantor é totalmente diferente, meu amado e minha amada do Senhor, de verdadeiros adoradores. Cantar, todo mundo canta. Mas adorador verdadeiro, que adora a Deus em espírito e em verdade, é muito pouco. Quando a palavra do Senhor fala que ele está à procura de verdadeiro adorador, é porque o Senhor sabe que não está tendo os verdadeiros adoradores. Porque cantor está assim, ó. Mas aquele que adora de verdade a Deus em espírito e em verdade, Deus está à procura desse, para que venha adorar o Senhor. A palavra do Senhor fala que todo ser que tem fôlego de vida louve ao nome do Senhor. Deus nos fez para adorar, para louvar a Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele trabalha na nossa vida se a gente permitir Ele trabalhar. Deus não vai trabalhar na vida de uma pessoa, no coração dela, se ela não deixar Deus entrar, se ela não deixar o Senhor
trabalhar na vida dela. Para que Deus venha trabalhar na minha vida, no meu coração e na sua vida, nós temos que abrir o coração. Nós temos que deixar Deus entrar nas nossas vidas. Temos que deixar o Senhor entrar em nossas vidas, em nosso coração, para que Ele venha, né, trabalhar em nossas vidas. Amém? Porque a gente tem que querer. Aquele que abre o coração para o Senhor entrar, Deus, Ele entra no coração da pessoa e Deus vai trabalhando o coração dela, na vida dela, dia após dia. É preciso você querer. Você tem que querer. Você tem que deixar Deus entrar no seu coração, na sua vida, para Ele trabalhar na sua vida. Deus não faz nada na vida de ninguém, de nenhuma pessoa, se a pessoa ela não quiser, se a pessoa ela não deixar Deus entrar na vida dela para trabalhar. É preciso nós abrir o coração e deixar Deus entrar para Ele trabalhar. Deus não vai entrar na minha vida se eu não deixar, se eu não abrir o coração para Ele entrar, para que Ele venha fazer a obra dele na minha vida. Por isso que nós temos que meditar muito na palavra do Senhor. Porque não adianta você só querer ouvir aquilo que te agrada, profecia, revelação, andar de igreja em igreja, correr atrás de tanta revelação e profecia. De que adianta se você não deixar Deus entrar na sua vida? Se você não deixar Deus entrar no seu coração? Porque as profecias de Deus e as revelações de Deus, ela acontece na nossa vida. Para acontecer na nossa vida, é preciso, é tudo um conjunto. Temos que deixar, temos que querer que Deus trabalhe em nossas vidas. E quando nós recebemos a profecia de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, quando nós estamos ali perseverando, aí vai acontecendo na nossa vida a obra de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai trabalhando na nossa vida dia após dia. Porque não adianta eu chegar e profetizar na sua vida e você não deixar Deus trabalhar na sua vida. E você não deixar a vontade de Deus acontecer na sua vida. Não adianta eu profetizar na sua vida. Profetizar em sua vida, se você não abrir o coração para Deus. Se você não deixar Deus entrar para trabalhar através do seu Espírito Santo na sua vida. Temos que meditar na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela é completa, ela tem tudo para a nossa vida. Para que nós não venhamos estar enganados com palavras, achando que é assim, mas na verdade é desse jeito. Deus, a palavra do Senhor não muda. A palavra de Deus é a verdade. Para Deus trabalhar na nossa vida, nós temos que permitir Ele entrar na nossa vida para Ele trabalhar. Não adianta profetizar. Eu profetizo na sua vida, mas você não permitir o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida para Ele fazer a obra e a vontade de Deus. Então a gente tem que meditar na palavra de Deus,
para que nós não venha estar enganado com palavras, com, né, coisas que depois você vai achar que, poxa, escutei isso, foi profetizado isso, não aconteceu. Você quer Jesus de verdade? Você quer verdadeiramente ter uma vida com Deus? Você quer obedecer verdadeiramente a Deus? Você quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Então, Deus ele vai fazer na sua vida. Você quer Jesus? Você quer estar ali firme com Jesus? Você quer deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida? Você quer deixar a vontade de Deus acontecer na sua vida? Então, vai acontecer se você quiser. Se você quiser verdadeiramente Jesus, se você obedecer a Deus, se você dar ouvido a Deus, se você deixar a vontade de Deus acontecer na sua vida, então você vai ver o agir de Deus na sua vida. As coisas, presta atenção, em nome de Jesus que eu estou falando. Eu não estou confundindo a sua mente, eu estou abrindo através do Espírito Santo de Deus teu entendimento para tu entender uma coisa. As coisas de Deus acontecem na nossa vida se nós permitir o Espírito Santo de Deus trabalhar e entrar dentro de nós para trabalhar e para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Porque para a pessoa se libertar, ela tem que querer. A pessoa tem que largar a vida errada, é uma decisão dela. Ela tem que decidir largar a vida errada, as práticas erradas, largar o pecado. A pessoa ela tem que querer ser liberta. Ela tem que querer ser salva. Ela tem que querer que o Espírito Santo trabalhe na vida dela e permitir. Então é um conjunto. É um conjunto. A obra de Deus é completa na nossa vida, não é pela metade. Não é pela metade. Não adianta eu profetizar na sua vida e você não querer a vontade de Deus para a sua vida e não querer que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Não querer a vontade de Deus na sua vida. Por isso, medite muito na palavra do Senhor. Porque para as coisas de Deus acontecerem em nossas vidas, para que nós venha ver o agir de Deus em nossas vidas, a mão de Deus trabalhar na nossa vida, a gente tem que deixar Deus trabalhar. A gente tem que permitir que o Espírito Santo de Deus nos liberte. A gente tem que permitir o Espírito Santo de Deus nos tratar, nos moldar, nos curar por dentro, por fora. Aí Deus vem e ele faz a obra, né? A obra de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo. Não vai acontecer na minha vida as coisas se eu não querer que Deus faça, que o Espírito Santo de Deus faça. Eu tenho que querer. E eu tenho que abrir o coração. E eu tenho que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, né? Na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir aqui o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração. A palavra de Deus. Aqui não é palavra de homem, é palavra de Deus. E quando a gente estamos ouvindo a palavra de Deus, é a palavra de Deus e não do homem.
Deus, ele me conhece, ele conhece você. Ele sabe exatamente o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor para a nossa vida. Deus, ele não trabalha na vida de ninguém com a nossa vontade e o nosso querer. Por isso que a palavra do Senhor, ela vem ao nosso coração de encontro com aquilo que Deus quer que nós venha ouvir, para que nós venha obedecer à voz dele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir aqui agora o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração neste momento. Aleluia. Os cristãos, eles, quando escutam a palavra de Deus verdadeira, a palavra de Deus verdadeira, a palavra não da vontade da pessoa, mas a vontade de Deus, aquilo que Deus, ele manda a gente falar, porque não é todo mundo que vai chegar e pregar a verdade da palavra de Deus. Não se iluda. Medite na palavra do Senhor. Mais uma vez eu falo. Para que você venha conhecer a verdade da palavra de Deus e não ficar aí achando uma coisa, ouvindo uma coisa, mas é totalmente outra. Temos que meditar para cada dia nós aprender mais e mais com o Espírito Santo do Senhor. E não é toda pessoa que você vai ouvir a pregação da palavra do Senhor que ela vai chegar para você e vai pregar a verdade da palavra do Senhor. Cuidado. Cuidado. Porque o evangelho hoje está porta larga. O evangelho hoje que a gente estamos vendo não é o verdadeiro evangelho. É um evangelho porta larga. E os próprios crentes, eles criticam quando pregamos, né? Quando pregamos a verdade do evangelho, da palavra de Deus, quando pregamos aquilo que Deus manda nós pregar. É poucos que pregam a verdade da palavra de Deus, mostrando para você a verdade. É poucos. Muito pouco. Mas ainda tem homem de Deus e mulher de Deus que obedece à voz de Deus e prega sem medo aquilo que Deus manda pregar. Não adianta eu estar pregando a palavra de Deus e estar mentindo para você, enganando você. Porque Deus vai cobrar de mim, né? E ainda eu vou dar conta da vida da pessoa a Deus. Deus vai cobrar de mim, eu tenho que dar conta dessa vida a Deus e a pessoa vai estar se enganando, se iludindo. Em vez de conhecer a verdade para ser liberta, para ser salva, para receber de Deus a vida eterna, para estar no caminho da luz, a pessoa está enganada. Então é poucos que pregam a palavra de Deus, a verdade da palavra do Senhor. Porque hoje em dia o que as pessoas querem ouvir é muita palavra, melzinho, como diz o ditado, melzinho na chupeta. É o evangelho porta larga, que é tudo liberado, que é tudo pode, que não tem nada a ver. E nós temos que abrir o olho para isso, para que nós não venha estar enganado com palavras que verdadeiramente não é aqui, não está dentro da palavra do Senhor. Não está na palavra do Senhor, não é o verdadeiro evangelho. E quando, né, as pessoas veem que a gente está pregando a verdade da palavra do Senhor, os próprios cristãos, eles criticam. Muitos cristãos, eles chegam a criticar quando eles escutam a verdade do evangelho pregada. Porque eles estão acostumados a estar ouvindo e vivendo o evangelho de porta larga.
que tudo é liberado, que não tem nada a ver que, né? A palavra de Deus, ela não muda, tá? Que a verdade da palavra do Senhor, né? E a gente tem que obedecer à voz de Deus. Porque não adianta eu chegar e estar pregando mentira para você. Deus, ele tá me vendo. E você se perder, você não conhecer a verdade, não ser salvo, não ser liberta, está aí sendo enganado, não adianta. Deus, quando ele chama um homem de Deus, uma mulher de Deus, é para obedecer a Deus. A gente não é para estar agradando as pessoas. É para agradar a Deus e fazer o que Deus manda. Porque uma coisa é certa. No céu não entra pecado. No céu, se nós não se consertar, não se arrepender dos nossos pecados, dos caminhos errados, nós não vamos entrar lá. Se a gente não se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e se consertar aqui na terra, nós não vamos entrar no reino de Deus. Por isso que a gente tem que ouvir a verdade da palavra de Deus, buscar sempre, né, a palavra verdadeira, o verdadeiro evangelho, viver, ouvir, praticar o verdadeiro evangelho. Ainda que muitos cristãos dêem mau testemunho, ainda que muitos cristãos ignoram o verdadeiro evangelho, mas contudo que nós venhamos cada dia mais estar buscando viver o verdadeiro evangelho e não esse evangelho aí de porta larga, que é tudo liberado, que não tem nada a ver. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha só o que fala a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Romanos 8. Romanos 8, versículo 7. 7 em diante. Os versículos aqui em Romanos 8. Depois você medita aí na sua casa que Deus vai falar ainda mais. Romanos 8, capítulo. E versículo 7 em diante. Eu vou trazer aqui alguns versículos para você entender mais a palavra de Deus e não ficar nas minhas palavras, mas na palavra do Senhor, que é a verdade. Para nós saber e entender o verdadeiro evangelho da palavra de Deus, que agrada a Deus. Amém? Agrade a Deus, obedeça a Deus e, né, você e não se deixe se levar por palavra que não está aqui na Bíblia. Obedeça a Deus. Busque a verdade do evangelho. Busque cada dia mais viver o verdadeiro evangelho. Ainda que outros cristãos ignorem, ainda que outros cristãos falem que isso aí é ser. Eles criticam muito, falam, né, que a gente é muito religioso, porque a gente quer viver, né, o verdadeiro evangelho, porque a palavra de Deus não muda, mas nós temos que viver o verdadeiro evangelho, porque no céu não entra pecado. Não adianta estar aqui na terra se enganando. No céu não entra pecado. Temos que se arrepender aqui na terra, largar o pecado, pedir perdão a Deus e vir para Jesus, né? E se consertar cada dia mais e buscar se libertar, né? Buscar a libertação mais e mais cada dia. Em nome de Jesus, amém? Palavra do Senhor em Romanos 8, versículo 7 em diante, que fala assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olha só, olha o que Deus fala, olha o que Deus fala na palavra dele para mim e para você. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A pessoa que ela está na carne, ela não pode agradar a Deus, porque Deus é Espírito.
Não podemos uma hora estar fazendo a vontade do Espírito Santo e outra hora a vontade da carne. Não podemos uma hora deixar obedecer o Espírito Santo e outra hora obedecer e fazer a vontade da carne. Não. Jesus, ele quer que nós venha viver e andar, né, a nossa vida em espírito. Porque a palavra de Deus fala, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Nós não podemos ser mais quando nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, nós não podemos ser mais o que a gente era. Nós não podemos viver mais a prática do pecado, nós não podemos mais fazer as coisas que nós fazíamos antes, de pecado, coisas erradas. Não. Porque ali nós estava praticando e fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Agora que Jesus entrou dentro de nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E não guiado pela carne, não deixar a carne, a carne nos dominar e fazer a vontade da carne. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque a carne, ela busca para fazer a vontade da carne, as coisas erradas que não agradam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha só o que fala aqui. Olha só o que fala aqui no versículo. No versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tá vendo? O que a palavra de Deus fala para mim e para você? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Quer dizer que aquele que são guiados pela carne, que faz a vontade da carne, então não é filho de Deus. Porque o filho de Deus, o filho, ele tem que obedecer a seu pai. Se o filho, eu sou filho de Deus, tu obedece a Deus? Tu obedece a Deus, a teu pai? Todo mundo fala que é filho de Deus, mas não obedece a palavra do seu pai. Anda e vive nas suas vontades da sua carne. A palavra do Senhor fala aqui, a gente acabou de ouvir. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles todos, porque, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todas as pessoas que elas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, essas são filhos de Deus. Aqueles que estão fazendo e vivendo a vontade da carne, não podem agradar a Deus. Porque a carne inclina-se para a vontade da carne. A carne, ela quer pecar. A carne, ela quer fazer coisas que não agradam ao Senhor. É isso que Deus está fazendo. É isso que a palavra do Senhor está falando. O Espírito inclina-se, busca as coisas do Espírito. O que é as coisas do Espírito? A vontade de Deus. É a obediência. A obediência. A palavra do Pai. É viver, é obedecer. Aqueles que estão na carne não podem agradar o Senhor. Porque a carne, ela busca pecar, ela busca fazer coisas erradas, coisas que não é da vontade de Deus. E o Espírito, ele vai buscar cada dia mais a vontade de quê? De Deus. A obediência. A carne, ela não busca agradar a Deus. Ela não busca
a vontade de Deus. A carne, ela busca, ela se inclina a pecar, fazer coisas erradas, desobedecer. É a vontade da carne. E o espírito, ele vai buscar o quê? Se inclinar o quê? Para as coisas do espírito, as coisas de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, a obediência. Essa é a diferença. Então, Deus fala na palavra dele que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todas as pessoas que elas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Aqui é o próprio Senhor que está falando para mim e para você. As pessoas que elas estão nas vontades da carne, estão na vontade carnais, nos prazeres carnais, nos desejos carnais, elas não agradam ao Senhor. É isso que Deus, ele quer falar para mim e para você. Que nós venhamos entender isso. Duas diferenças, a carne e o espírito. A vontade da carne e a vontade do espírito. A vontade do espírito é a obediência, é a vontade de Deus. E a carne, ela busca pecar. Pecar, ela busca buscar as coisas erradas, as coisas que não prestam e desagrada ao Senhor. Todas as pessoas no coração delas, se a gente perguntar, elas falam assim: eu tenho Deus, eu acredito em Deus, eu tenho Deus no meu coração. Como é que a pessoa tem Deus e a pessoa não quer ouvir a Deus? Não quer ouvir a palavra de Deus, a verdade da palavra do Senhor. As pessoas não querem ouvir a verdade da palavra de Deus porque elas não querem largar o pecado. Elas não querem se consertar. Porque quando Deus ele fala do pecado, quando ele fala na sua palavra para que nós venha se consertar e largar a vida errada, as pessoas elas não querem escutar essa verdade. Elas querem que sejam passadas a mão na cabeça delas e elas entrem no reino de Deus assim mesmo. Mas no reino de Deus, no céu, não entra pecado. Não adianta mentir. Não adianta pregar a palavra do Senhor, passando a mão na cabeça de pessoas, dizendo que vai para o céu, a pessoa pecando, a pessoa no erro, a pessoa não larga o pecado, ela não se conserta, ela não quer ouvir a Jesus, ela não quer obedecer a Jesus. Como é que a pessoa que não obedece a Jesus, como é que a pessoa que não quer ouvir a verdade da palavra do Senhor, não quer largar o pecado, ela quer entrar no reino de Deus? Não vai entrar, não adianta. Você pode ouvir pregação nos 4 cantos do mundo, afirmando que Deus ele só quer o seu coração. Quantas vezes a gente escuta isso? Deus ele só quer o seu coração. Deus ele quer você por inteiro. Ele fez você por inteiro, completinho. Não é só o seu coração. Deus ele quer a sua obediência, a minha obediência. Que nós venha ouvir a ele. Que nós venha largar o pecado, que nós venha se arrepender e se consertar. Largar as coisas erradas, largar aquilo que não agrada ao Senhor. Não adianta estar não adianta a pessoa você tá achando na sua cabeça, no seu coração, que não precisa se consertar, não precisa largar o pecado, que vai entrar no céu desse jeito, porque eu ajudo uma pessoa ali, ajudo a pessoa aqui, porque eu dou um dízimo, porque eu dou uma oferta. A oferta que você dá na casa de Deus,
contribui, ajuda a obra do Senhor e o dízimo, não vai salvar você. Não vai. A salvação, ela é de graça. Porém, não é porque a salvação é de graça para nós que nós achamos que nós vamos estar pecando, errando, desagradando a Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus e vamos entrar no reino de Deus também não. A salvação é cada dia, ó, nós vamos ali, ó, perseverando, conquistando a salvação, buscando a libertação, buscando se limpar cada dia mais. A palavra do Senhor fala, aquele que está sujo, ele se suje mais. Aquele que está limpo, se limpe mais. Então a gente tem que buscar a verdade da palavra de Deus, buscar viver o verdadeiro evangelho. Se a pessoa ela não quer, se a pessoa ela tá ali na presença do Senhor, vivendo aquela vida ali errada e ela acha que vai que ela tá salva, deixa ela com Deus. Deixa ela com Deus. Busque pela sua salvação. Busque em conhecer mais e mais ao Senhor e meditar na verdade da palavra do Senhor e viver o verdadeiro evangelho. Tem cristão que não quer ouvir a verdade da palavra do Senhor. Tem cristão que ele acha na mente dele que ele está salvo por causa de um dízimo e uma oferta. E ele vive no pecado. Tem pessoas que estão anos e anos na casa do Senhor, não se conserta no seu casamento, não quer não quer ali casar, ter o casamento ali na abençoada de Deus, não quer se batizar, não participa da ceia de Deus, da mesa do Senhor, que é a Santa Ceia. Não vive o evangelho da palavra do Senhor e quer entrar no reino de Deus e diz que está salvo e diz que vai entrar no reino de Deus. Não quer se batizar a pessoa de não sei quanto tempo na casa do Senhor, na presença do Senhor. Não quer se batizar, não quer consertar o casamento, não é casado, não recebe a Santa Ceia e acha que está salvo, acha que vai entrar no reino de Deus. Então você busque a verdade da palavra do Senhor. Busque a verdade da palavra do Senhor. Busque viver o verdadeiro evangelho. Nós temos que se consertar aqui na terra. Para que quando Jesus vier, como a palavra dele fala que ele foi, mas ele vai voltar. Quando Jesus vier, nós venha ir com ele. Nós venha aí com ele. Porque é escolha, é decisão. É decisão. A pessoa, ela decide ou ser salva, ou ela decide viver aí sofrendo, nas tormentas aí, eterna. É decisão. É eu que decido, é você que decide. Deus, ele nos dá oportunidade. Né? Deus, ele veio para dar a salvação a nós. Ele veio para dar vida a nós. Então, é nós que decidimos receber essa vida nova que o Senhor veio para nos dar. A salvação que ele veio para dar para mim e para você. Não é porque as pessoas acham assim, levantei as mãos para o Senhor, agora estou salvo. A pessoa não se batiza, não participa da Santa Ceia, não recebe a Santa Ceia, não recebe porque não se conserta, não conserta seu casamento, faz coisas que não agradam a Deus, está no pecado, é pessoas vivendo no adultério, é pessoas vivendo na fornicação e muitas outras coisas. E não se arrepende, e não quer se consertar, e critica a verdade da palavra do Senhor. Quando uma pessoa ela vem criticar a verdade da palavra de Deus, quando ela critica a verdade da palavra de Deus, quando ela não aceita, é porque ela não quer se consertar,
ela não quer largar aquele pecado, ela não quer largar aquela vida. Ela quer viver daquele jeito. Aí é claro que não vai gostar. A palavra do Senhor, ela veio para nos libertar do pecado. Ela veio para nos limpar, nos purificar. Ela veio para mostrar para nós o caminho certo, o caminho do bem, o caminho da luz, que é Jesus. A palavra de Deus é ensinamento para mim e para você. Andar no caminho certo, fazer as coisas certas, largar o que não presta e fazer as coisas certas. Mas só que nem todas as pessoas, elas querem fazer o certo, elas querem largar a vida errada, elas querem estar ali na presença de Deus ali, na casa do Senhor e com a vida ali do mesmo jeito. Com a vida ali do mesmo jeito. Pecando, errando. E ela levantou a mão e diz assim: estou salvo. Quantos cristãos hoje que levantou a mão para o Senhor e diz que está salvo, e diz que está salvo, vivendo uma vida errada, vivendo desagradando a Deus, pecando. Quantos cristãos hoje que estão dando mau testemunho do Evangelho? Quantas pessoas hoje, cristã, que diz que é cristã, que diz que está salva e está dando mau testemunho de cristão. Aí diz que está salvo, dando mau testemunho de cristão. Não vive a verdade da palavra do Senhor. Não vive a verdade da palavra de Deus. As pessoas, os cristãos, eles levantaram a mão para o Senhor e eles estão vivendo um evangelho porta larga. Porta larga, que é tudo liberado. Você já imagina, né? Você já imagina, tudo liberado. O evangelho hoje que a gente estamos vendo, que as pessoas hoje estão aí, que estão aí dizendo que estão, os cristãos estão dizendo aí que estão salvos. O evangelho é porta larga. Evangelho porta larga, que é tudo liberado. Você já imagina, né? Quando fala tudo liberado, é porque é tudo liberado. Tá tudo aí, ó, não tem nada a ver, não tem problema. Isso aí é besteira, isso aí não tem nada a ver, não. Deus, ele é santo. As coisas de Deus são santas. Jesus, ele nos chama para a luz para viver uma vida decente, uma vida honesta, uma vida de homem de Deus e de mulher de Deus, obedecendo a palavra, vivendo o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que hoje nós estamos vendo aí, porta larga, é um evangelho que envergonha a palavra do Senhor. O evangelho que a gente estamos vendo hoje é um evangelho porta larga, que envergonha, vergonha, vergonha. O que está escrito aqui na palavra do Senhor não tem nada a ver. O evangelho hoje que a gente está vendo aí, e os cristãos também estão aí buscando viver cada dia mais, tá na prática desse porta larga aí, esse evangelho porta larga, não está aqui na palavra do Senhor. O evangelho que a gente está vendo e que os cristãos estão buscando cada dia mais aí viver esse evangelho porta larga, não é o verdadeiro evangelho que está aqui na palavra do Senhor, que o Senhor nos ensina na sua palavra, que ele deixou para nós obedecer. Uma pessoa, quando ela vem criticar a verdade da palavra de Deus, é porque ela não quer se consertar, ela quer viver enganada, enganada ela, porque a Deus ninguém engana. Ela quer viver ela quer viver na vida dela, ela não quer largar ali as coisas erradas, ela não quer se consertar. A pessoa, quando ela escuta para se consertar, ela não gosta,
ela acha ruim, porque ela não quer largar as coisas erradas. Quantos cristãos que estão vivendo esse evangelho aí, porta larga, que é tudo liberado? Quantos? Quantos cristãos que levantou a mão para Jesus e estão dando mau testemunho de cristão? E diz que estão salvos, mas no céu não entra pecado. No céu, se a gente não se arrepender, se a gente não largar o que é errado, a gente não entra. A palavra do Senhor é a verdade, não adianta se enganar. Não adianta se enganar. Não adianta. Jesus fala na palavra dele, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E filho de Deus é qual? É aquele que obedece a Deus. É aquele que dá ouvido à voz de seu pai. Não é filho rebelde, desobediente, que não quer ouvir a voz de seu pai, que não quer ouvir para se consertar, para largar a vida errada, não. Os filhos de Deus é aqueles que obedecem a Deus, faz a, a vontade do seu pai. Como é que a pessoa diz que é filho de Deus e tá ali fazendo as coisas erradas? Tá ali, é, não honra o seu pai, nem no corpo, nas suas vestes e nem espiritualmente. É uma vergonha, é uma vergonha, uma vergonha o que nós cristãos estamos vendo hoje no meio dos cristãos. É uma vergonha. Os cristãos, eles não querem viver o verdadeiro evangelho, eles não querem obedecer a palavra do Senhor. Eles querem viver o evangelho porta larga, que é tudo liberado. Evangelho porta larga que pode tudo, que é tudo liberado. Por isso que quando a gente prega a verdade da palavra do Senhor, é poucas as pessoas que pregam o verdadeiro evangelho, a verdade da palavra do Senhor. Mas quando pregamos, somos criticados. Somos criticados por pregar a verdade, por falar para a pessoa, né, passar para a pessoa a verdade da palavra do Senhor, que a pessoa largue o pecado, que a pessoa se arrependa, que a pessoa se conserte. As pessoas não querem ouvir. E quem não quer ouvir, está se enganando. Está se enganando. Porque o Filho de Deus, ele obedece a Deus, a seu Pai. Ele dá ouvido a seu Pai. Ele dá ouvido a seu Pai. E Deus fala, né? Deus fala aqui na sua palavra fortemente, né? No versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aquele que se inclina, né? Aquele que se inclina da carne é inimizade contra Deus. As pessoas, elas se inclinam às vontades da carne. A carne, né? Ela busca, ela deseja coisas erradas, a pecar. A carne, ela não, as vontades da carne, ela não obedece a Deus. Não obedece a Deus, a palavra de Deus, as vontades de Deus. A carne, ela puxa para as vontades da carne.
Por isso que aqueles que estão na carne, que estão vivendo as vontades da carne. O que é as vontades da carne? Tudo aquilo que não presta, que a carne deseja, que a carne anseia, não agrada a Deus. Não pode agradar a Deus. Fala a palavra do Senhor. O versículo 6 fala assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Aqueles que buscam, né, obedecer a Deus, dar ouvido a Deus, a seu Pai, ele tem vida e paz. Ele tem vida e paz. Então a palavra do Senhor fala que aquele que está na carne, ele não agrada ao Senhor, porque a carne ela anseia, ela busca as coisas erradas, as coisas ruins, a pecar, a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso que Deus fala na sua palavra que os filhos de Deus é aqueles que a palavra do Senhor fala aqui no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, aquele filho que é rebelde, aquele filho que não obedece ao pai, o pai fala, não quer obedecer, não quer largar o pecado, não quer largar a vida errada, quer viver desse jeito, eles não é filho de Deus, porque o filho de Deus é aquele que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, como a palavra do Senhor fala aqui. Como é que a pessoa fala que é filho de Deus, que tem Deus dentro dela e ela não quer obedecer a Deus, e ela não quer ouvir a Deus? Todo mundo fala que é filho de Deus. Mas aqui fala o filho de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. As pessoas dizem que são filhos de Deus, mas não obedecem a Deus, não dá ouvido ao seu Deus, ao seu Pai. Dá ouvido às vontades da carne, os desejos, as sedes da carne, as coisas erradas, mas não dá ouvido ao seu Pai. Os filhos de Deus é aqueles que ouvem a Deus. É aqueles que ouvem a Deus. Não existe. A pessoa diz que é de Deus. A pessoa diz que tem Deus dentro dela. A pessoa está pecando. A pessoa não larga o pecado. A pessoa está fazendo as coisas erradas, que não agrada o Senhor. A quem essa pessoa está enganando? A quem? A quem? Medite na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a verdade. Acorde para a vida. Acorde para a vida, medite na palavra do Senhor. Como é que a pessoa diz que é cristã e está dando mais exemplo de cristã? Está dando mais exemplo de cristã. Quantas pessoas aí batem no peito? Eu sou cristã, eu tenho o Senhor, eu tenho o Espírito Santo de Deus. A pessoa anda com tudo de fora, com o corpo de fora. A pessoa compactua com coisa errada, não larga as coisas erradas, faz o que não agrada a Deus e fala que tem o Espírito Santo do Senhor e fala que tem Deus na vida dela. Os filhos de Deus são guiados não pela carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. Esses são filhos de Deus. O filho de Deus, ele obedece, ele ouve a Deus, a seu Pai. E como é que é isso que a pessoa fala que tem Deus, que tem o Espírito Santo na vida dela? E quando você olha para ela, ela tá dando ali um mau testemunho. Tá dando mau testemunho. Uma hora a pessoa tá com a boca lá, cheia de louvor, outra hora tá com a boca cheia de música do mundo. Até as nossas amizades.
é a amizade de Deus. Jesus pregou para pecador, Jesus pregou para todo mundo, mas Jesus não deixou as coisas entrar dentro dele do mundo. Jesus, ele pregou para pecador. Jesus, ele veio para os pecadores, para nós pecadores, para os doentes, para os pecadores. Mas, porém, Jesus não se contaminou com as coisas do mundo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Que a gente tem que ser cristão em casa decente, temos que ser cristão lá fora decente. Os cristãos hoje é assim. Os cristãos hoje, o evangelho hoje que a gente estamos vendo é esse. Porta larga. Vou para a igreja, eu vou decente. Quando eu saio da igreja que termina o culto, chego em casa, boto um pedaço de roupa. Tudo de fora. Tá a pessoa lá na rua. Junto lá da roda lá de bebida, das pessoas lá, e ainda compactuando, e ainda rindo, e ainda escutando piada, e ainda escutando palavra que não edifica, palavra que não é coisas boas de Deus para ela. O evangelho hoje que a gente tem visto, e estão pregando, é evangelho porta larga. E o cristão está entrando nisso aí. O cristão está dando mau testemunho de cristão. O cristão, hoje em dia você não sabe se a pessoa diz assim, eu sou cristã. Mas a gente olha para ela e diz, ué, como é que a pessoa é cristã desse jeito? Tá dando mau testemunho? O que mais a gente vê hoje? Eu sou cristã e eu digo porque eu vejo. Por isso que eu tô falando. Porque é uma vergonha. O que mais a gente vê hoje é a pessoa bater no peito e diz que é cristã. Eu tô salvo. Na vida errada, não larga as coisas que não prestam. Deus fala, a pessoa não quer dar ouvido para se consertar. E quer viver aí o evangelho aí, ó, liberado. Que tudo pode, não tem nada a ver. Então tá bom. Então fique se enganando. Porque a palavra de Deus aqui é só a verdade. A palavra do Senhor é a verdade para nós. É uma vergonha o que hoje a gente está vendo no meu cristão. É muito mau testemunho. A gente não tem nada a ver com a vida dos outros, é lógico. Mas por isso aí que você vê. Por isso aí que você vê. Você não tem que se contaminar com o mundo, que o que você vê no mundo. Você tem que buscar cada dia mais viver a palavra de Deus. Viver o verdadeiro evangelho. A palavra do Senhor, ela não mudou, ela continua aqui. A palavra, a verdade. O problema é que as pessoas elas não querem viver a vida certa, as coisas certas. Quer viver as coisas erradas, quer buscar as coisas erradas. E acha que Deus vai passar a mão na cabeça da pessoa e ok, vai entrar no céu desse jeito, acabou. Mas não entra, não adianta. Se nós não se arrepender dos pecados, se nós não largar as coisas ruins que não agradam ao Senhor, nós não vamos entrar no reino de Deus não, no céu não. Nós somos pecadores, mas não temos que viver na prática do pecado, vivendo o pecado, fazendo as coisas erradas. Há uma grande diferença em a pessoa ser pecador, ser humano falho, e viver pecando, fazendo coisas ruins. A vontade da carne. A carne, ela busca as coisas da carne, ela anseia pelas coisas da carne, pelas coisas da carne, que desagrada a Deus. Por isso que Deus fala na palavra dele aqui em Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O filho de Deus, ele obedece a Deus, ele ouve a Deus. Temos que dar um bom testemunho. Nós estamos nesse mundo, mas o que está ali no mundo